Oi, pessoal, tudo bem? Voltando agora ao nosso curso de CPI, nós vamos aprender um pouco sobre as diferenças entre as plataformas que a SAP disponibiliza hoje para nós. Por exemplo, nos corredores da empresa ou em muitos lugares que a gente ouve falar sobre a plataforma do SAP, a gente ouve a nomenclatura do SAP S/4HANA e todo mundo fala, principalmente do HANA, né? Que é a nova versão aí que a gente tem do ERP da SAP. E o que seria o SAP S/4HANA nesse caso? O SAP S/4HANA nada mais é do que uma suíte de gestão empresarial da própria SAP. O que isso significa? Ele é o ERP principal que a SAP disponibiliza e que provavelmente na empresa que você trabalha possa ter um ERP e há grandes chances dele ser o S/4HANA, porque ele é de fato um sistema bem consolidado no mercado e ele serve para fazer toda a gestão empresarial de alguma instituição. Então, ele é bem famoso, bem utilizado e ele nada mais é do que de fato o ERP da empresa. Então, ele é um sistema para esse tipo de gestão. E vocês vão ver que dentro do HANA a gente tem vários módulos, né, de acordo com as características da empresa. Vocês vão encontrar pessoas que atuam como SD, na parte de vendas e distribuição, FI, CO. Então, vocês vão ouvir bastante no universo SAP esse tipo de nomenclatura. São pessoas que atuam, de fato, em segmentações internas dentro do S/4HANA. Muitos na área fiscal, na área de vendas, na área de compras, na área de produção e etc. Então, sempre quando vocês ouvirem S/4HANA, eles estão falando, de fato, do ERP da SAP. Mas não é só do S/4HANA que a SAP sobrevive, ela tem outras soluções. E ela vende essas outras soluções também. E muitas das vezes a gente pode acabar confundindo, achando que tudo é uma coisa só. Por exemplo, tem uma diferenciação até na própria nomenclatura do HANA entre o SAP HANA e o SAP S/4HANA, que muitas pessoas não sabem, mas são coisas totalmente diferentes. O que seria, por exemplo, o SAP HANA? O SAP HANA nada mais é do que essa nova tecnologia da SAP de banco de dados. Então, a aplicação, ou seja, o ERP SAP S/4HANA, ele geralmente está associado ao banco HANA, que é uma solução em nuvem da própria SAP para hospedagem de banco de dados, assim como a gente tem o SQL Server, o Oracle, o MySQL. O SAP HANA, ele nada mais é do que um banco de dados desenvolvido pela própria plataforma da SAP. Então, essa é a primeira diferenciação que a gente tem que ter entre SAP HANA e SAP S/4HANA. São coisas diferentes. Um dos motivos de vocês estarem nessa aula é porque vocês já ouviram falar do SAP BTP, que é o Business Technology Platform. E o BTP nada mais é do que uma plataforma de tecnologia, também da SAP, que fornece serviços para integração de dados. Toda a parte de gestão e de controle é proporcionado pelo BTP. Então a gente consegue desenvolver aplicativos, a gente ouve falar muito nessa nova era do HANA sobre o aplicativo Fiori, e ele passa pelo BTP. Então, de forma geral, ele vai permitir que as empresas unifiquem os seus dados, que elas criem soluções ágeis, que ela faça integração entre sistemas através dessa plataforma. Ela é bem inovadora, ela traz essa solução principalmente associada ao S/4HANA, mas não necessariamente você precisa ter o S/4HANA para utilizar o BTP. Você pode trabalhar com o BTP sem ter o ERP da SAP e isso não vai ser um problema para você, embora a grande maioria esteja associado ao ERP principal da SAP. Dentro do BTP, nós vamos ouvir falar também do famoso CPI, né, do Integration Suite. E o que ele é? Ele é como se fosse uma solução integrada ao BTP, com seu principal intuito e a principal utilização dele no mercado hoje é fazer de fato as integrações, criar aqueles famosos fluxos de dados, onde você consegue transmitir dados, onde você consegue fazer integrações entre sistemas e principalmente essa comunicação direta entre o SAP e outras soluções externas, geralmente uma comunicação direta com um banco de dados de uma aplicação externa. Como o texto diz aí, ele é uma solução na nuvem que facilita a conexão entre os sistemas, né? Pode ser SAP ou não SAP, e permite integrações complexas, ou seja, toda aquela parte que é burocrática, através do desenvolvimento de API, se torna um pouco menos massiva através da utilização do CPI. Ele oferece também uma ferramenta para criar, para gerenciar e monitorar fluxos de integração, justamente o que eu mencionei agora, e isso é o que nós vamos ver, né, nas próximas aulas, e ele otimiza a comunicação entre sistemas on-premise e nuvem. Então a gente vai ver esses conceitos na parte de infraestrutura entre as comunicações que nós vamos desenvolver nas próximas aulas, quando de fato nós colocarmos a mão na massa para desenvolvermos soluções principalmente utilizando fluxos de integração, beleza? Nessa segunda aula, o que eu quero trazer para vocês é que vocês tenham isso bem memorizado, as diferenças entre o Integration Suite, entre o BTP, entre o Banco HANA e o S/4HANA são fundamentais para vocês entenderem que são coisas de uma mesma empresa, mas que são soluções distintas e a gente precisa diferenciar elas para que a gente consiga avançar aí no nosso conhecimento em relação ao ambiente SAP, né? Na próxima aula a gente já vai, de fato, colocar a mão na massa, já vamos entender alguns conceitos, então aguardo vocês na próxima aula. Até mais.